E vamos de leitura bíblica. Esse é o vídeo número 649, onde eu deixarei registrado a leitura do Salmo 105. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos o seu santo nome. Alegre-se no coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, região da vossa herança. Como eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro, quando andavam de geração em geração e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravos, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruiu os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e fez mais poderosos do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés a seu servo e Arão a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até as câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir cordonizes, e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas, e correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra
e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 105 é um hino de louvor e gratidão que celebra a aliança inquebrável de Deus com Israel. Ele narra a história da salvação desde Abraão até a conquista de Canaã, destacando o cuidado, as promessas cumpridas e a soberania divina em meio às adversidades. O salmista convida o povo a louvar, cantar e contar as maravilhas de Deus. Ele relembra como o Senhor prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Usou José para salvar a família da fome. Levantou Moisés e Arão no Egito e proveu tudo no deserto até o cumprimento da promessa da terra prometida. Bem, esses 45 versículos nós podemos assim esboçá-los. Versículos 1 ao 6, chamado ao louvor e adoração. Encoraja a lembrar e testemunhar os feitos do Senhor. Versículos 7 ao 15, aliança eterna e a proteção patriarcal. Deus promete seu povo mesmo quando são estrangeiros. Versículos 16 ao 24, a providência através do sofrimento. A história de José, vendido como escravo, mas usado para salvar o povo. Versículos 25 ao 38, a libertação do Egito. Os sinais e as pragas como demonstração do poder e o controle absoluto de Deus. Versículos 39 ao 45, a provisão no deserto e o cumprimento da promessa. O objetivo final é que o povo guarde as leis de Deus e viva em gratidão. Aleluia! A mensagem central do Salmo é o combate do esquecimento, incentivando uma vida de memória e fé. Memória e gratidão. Nos momentos de crise e desertos atuais, devemos olhar para trás e lembrar de todas as vezes em que Deus já nos sustentou e abençoou. Contar esses testemunhos fortalece a fé da comunidade. Propósito no sofrimento. Assim como a escravidão e a prisão de José tinha um propósito maior de livramento, as dificuldades que enfrentamos hoje podem fazer parte do plano de Deus para o nosso crescimento e abençoar a vida de outros. Provisão e direção. O mesmo Deus que abriu a rocha e enviou o povo no deserto, continua a suprir nossas necessidades diárias, guiando nossos passos. Aleluia! Louvado seja Deus. Fica então a leitura do Salmo 105. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela.